Milagroso poder de Eliseu, o profeta divino que trouxe redenção e vida a um homem após a morte no terceiro ano de Joaquim. O Senhor levantou o profeta Eliseu como mensageiro de esperança em meio ao reino de Israel. Eliseu, que havia sido sucessor de Elias, percorria as terras da Galileia, realizando sinais e maravilhas, proclamando a palavra de Deus junto àqueles que clamavam por socorro. Em um pequeno vilarejo chamado Sunem, uma mulher notável, de grande fé, decidiu acolher o profeta em sua casa. Ela reconheceu nele um homem de Deus, em gratidão por seus ensinamentos, preparou um espaço especial para ele, oferecendo-lhe hospedagem sempre que passava por ali. Certa manhã, após Eliseu ter estado em sua casa, Deus a abençoou com um filho. A alegria daquela mulher era imensa, pois sua vida havia sido marcada por longos anos de desespero e dor. Porém, a felicidade não durou, e, em um trágico evento, o menino sofreu uma súbita enfermidade e faleceu em seus braços. A dor da perda invadiu seu coração, e a escuridão tomou conta de seu lar. Mas ela não se deixou abater. Com o impulso de fé que somente aqueles que confiam profundamente em Deus podem ter, decidiu procurar Eliseu. Com o coração pesado, a mulher sunamita foi ao encontro do profeta. Ao ser questionada por Eliseu, ela somente respondeu: "Está tudo bem." Mas, ao chegar em sua casa, o cenário era desolador. Ela encontrou o menino estirado na cama, uma frieza que a todo instante lembrava da separação. Sem hesitar, Eliseu subiu ao quarto, e ao perceber a gravidade da situação, ergueu suas mãos aos céus e clamou pela vida do menino. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ele se deitou sobre o corpo inerte do menino, cobrindo-o com seu próprio calor humano. Ele orou fervorosamente ao Senhor, invocando o poder da vida. O silêncio na sala era palpável, assim como a tensão entre a esperança e o desespero. As mãos de Eliseu eram um canal de cura. De repente, o menino espirrou 3 vezes e abriu os olhos. O milagre acontecerá. A vida retornará, e a alegria invadiu o coração da mulher sunamita, que saltava de felicidade ao ver seu filho restaurado. No entanto, a ressurreição que se deu não foi apenas física, ela trouxe consigo uma nova esperança, uma certeza de que a fidelidade de Deus jamais falha. Porém, uma sombra de dúvida permaneceu no íntimo da mulher: e se a dor voltar? Essa experiência extraordinária a deixará com um dilema profundo: confiar em Deus em tempos de alegria e também nas provações futuras. Como a comunidade ao redor reagiria a essa reviravolta de vida? A mulher sunamita tornará-se um símbolo de fé, e seu testemunho ressoava entre aqueles que a cercavam, desafiando-os a crer na soberania divina. Assim, o poder de Deus se manifestava e o mistério de sua vontade continuava a desenvolver-se em suas vidas. O milagre da ressurreição do menino sunamita espalhou-se rapidamente por toda a região, como fogo que consome a pastagem seca. Os corações dos aldeões, antes saturados de medo e incerteza, agora pulsavam com uma nova esperança, e os ecos da fé se tornaram um chamado divino. Havia uma expectativa vibrante no ar, pois todos queriam conhecer o homem que havia trazido vida ao que estava perdido. Eliseu, ciente do impacto de suas ações, caminhava por aquelas terras, não em busca de fama, mas para cumprir a missão que lhe havia sido confiada pelo Senhor. Nas aldeias que passava, ele proclamava a mensagem de arrependimento e esperança. Muitos se reuniam à sua volta para ouvir suas palavras que estavam recheadas de poder e autoridade. Os doentes se acercavam, e cada toque de Eliseu trazia cura e restauração. Entre a multidão de curiosos e aflitos, um homem notável se destacou. Ele era um oficial do rei, temido e respeitado. Seu coração estava oprimido pela tristeza, pois sua própria filha, única herdeira de seus dias, havia caído ao leito da morte.
A notícia da ressurreição do menino sunamita havia chegado até seus ouvidos, e sua esperança havia reacendido. Ele se lançou aos pés de Eliseu, clamando com fervor: "Vem comigo, profeta de Deus, e salva minha filha." Assim que Eliseu ouviu o clamor do oficial, seu espírito foi movido. No entanto, ele sentiu uma sequência de eventos à frente, um dragão à espreita na sala do trono celestial. O Senhor havia preparado uma prova de fé maior do que a simples ressurreição. Eliseu olhou nos olhos do homem aflito e asseverou: "Tua filha viverá." O oficial, com seu coração pulsando entre a dúvida e a certeza, decidiu acreditar nas palavras do homem de Deus. Enquanto se dirigiam à casa do oficial, a tensão palpável se instalava na atmosfera. Cada passo que davam ecoava uma promessa, mas também a ameaça da incredulidade que poderia surgir. A dúvida sussurrava. No caminho, mensageiros se aproximaram, trazendo notícias que pareciam nuvens escuras sobre o amanhã: "Não incomodes mais o mestre, pois a criança já morreu." As palavras foram como flechas em um coração já atormentado. O oficial ficou paralisado por um momento, mas então, Eliseu voltou-se para ele e disse com firmeza: "Não temas, crê somente, e ela será salva." Essas palavras se tornaram um estandarte de fé e um lembrete da soberania divina que transcende até mesmo os momentos mais sombrios. Ao chegarem na casa, a cena era desoladora. A multidão tinha se reunido, chorando e lamentando a tragédia. Eliseu pediu que todos saíssem, pois a intimidade do milagre exigia um quarto isolado, onde a fé pudesse trabalhar sem os ecos do desespero. Ele entrou no quarto onde a jovem estava deitada, coberta em um silêncio eterno. Erguendo suas mãos em fervor, Eliseu clamou ao Senhor e, em um ato de fé, se deitou sobre ela, como o fizera anteriormente com o menino. A energia do céu parecia preencher o lugar, e os arranjos do plano de Deus estavam agora prestes a se revelar. A conversa selada com o destino estava em jogo, e o profeta sabia que a hora tinha chegado para uma nova manifestação do poder divino. No instante, a jovem começou a mover-se, sua respiração ganhou vida novamente e ela abriu os olhos. Assim como o menino antes, a filha do oficial conhecera a ressurgência da esperança. E, ao ver isso, a casa se encheu de júbilo. O Senhor não apenas ressuscitou a menina, ele preparou o caminho para uma mudança radical no entendimento da fé entre os que estavam ali presentes. O oficial, admirado e tomado pela gratidão, ajoelhou-se diante de Eliseu, conscientes de que tinha sido testemunha de um ato extraordinário de Deus. E enquanto a notícia do milagre se espalhava como um bálsamo em meio à dor, Eliseu sabia que a verdadeira providência do Senhor ainda estava em movimento. Ele olhou para a multidão reunida e, com um pressentimento, viu que a esperança de Israel renascia, não apenas na cura física, mas na própria ideia de que o Senhor sempre esteve presente, mesmo nas horas mais sombrias. O que Eliseu não podia imaginar é que o próximo ato de Deus se desenrolaria sob a forma de um aviso da própria nação, pois uma sombra se aproximava, e os meses de provações batidariam as portas de Israel em breve. E o que será que o Senhor estava preparando para seu povo? Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, a alegria na casa do oficial era uma luz que desafiava a escuridão. O eco da ressurreição ainda ressoava nas vozes exaltadas dos presentes, mas no coração de Eliseu, uma tempestade se formava. Ele sabia que a história daquele dia não acabará ali. O milagre, embora grandioso, era apenas uma preparação para o que estava por vir. Depois de um tempo de celebração, Eliseu sentiu que seu espírito era chamado a algo mais profundo. Ele virou-se para o oficial, que ainda estava envolto em um manto de gratidão, e disse: "Regozija-te, mas não te esqueças. O Senhor não apenas traz vida, mas também deseja transformar corações." As palavras de Eliseu eram como sementes que ele semeava no terreno fértil da vida do oficial. Enquanto a noite avançava, Eliseu resolveu permanecer um pouco mais naquela cidade. Ele se levantou e caminhou para fora, em direção ao campo onde as estrelas começavam a brilhar. Era um momento de reflexão, um momento para buscar a presença do Senhor. Ele se sentou sob uma oliveira e clamou ao Deus de Israel, pedindo sabedoria e visão sobre os desafios que estavam por vir. Neste momento de silêncio, o Senhor falou ao seu coração, revelando uma verdade profunda: o povo está prestes a enfrentar uma prova, uma visita que exigirá fé,
perseverança e unidade. Prepare-os, pois os tempos que virão serão difíceis. O próprio céu parecia acender-se com uma luz que comunicava urgência. As palavras de Deus não eram apenas avisos, mas um chamado à ação. Com essa revelação, Eliseu retornou à casa do oficial, onde agora havia um pequeno banquete em andamento. Ele viu rostos alegres, mas reconheceu que a alegria poderia se esvair rapidamente diante das tempestades da vida. Meus irmãos, ele começou, chamando a atenção de todos, hoje testemunhamos a grandeza de Deus, mas não devemos esquecer que ele também nos alerta sobre os tempos difíceis que virão. A fé deve ser viva, e coração, sincero. A atmosfera que antes brilhava de alegria começou a esfriar um pouco, enquanto as palavras do profeta penetravam nas esperanças e temores da multidão. Vocês precisam do Deus de Israel mais do que nunca. Eliseu exclamou. Os rostos começaram a refletir a seriedade da mensagem, e a mente do oficial girava ao entender que a fé não era apenas um recurso em tempos bons, mas um pilar em tempos de batalha. No entanto, mesmo no chamado à unidade e à fé, um novo desafio se aproximava. Um grupo de crianças se aproximou, levando uma história de uma mulher que havia se aproximado da casa. Profeta, uma delas gritou, uma mulher de Betel trouxe uma súplica. Ela clama por ajuda, pois a terra está seca, e seu povo está faminto. O pedido chamava Eliseu para uma ação imediata. O peso da responsabilidade começava sua dança em sua alma. Ele já havia realizado milagres, mas essa nova situação parecia um teste maior. Enquanto o profeta se preparava para enfrentar a nova crise, ele se lembrou das palavras do Senhor, prepara o povo. Voltando-se para a multidão, Eliseu disse, este é um tempo de união. Concentrem suas forças e preparem-se, pois o Senhor tem grandes coisas a realizar entre vocês. Ele sabia que não apenas aquelas palavras teriam que ressoar com a força da fé, mas deveriam ser traduzidas em ação, pois já havia um aviso de que algo maior estava prestes a acontecer. A noite caiu, e as estrelas brilhavam intensamente, como se anunciassem um novo capítulo no plano divino. Os desafios chegariam em forma de secura e fome, mas a providência de Deus luziria como um farol em meio à tempestade. Eliseu sentiu um ardor em seu espírito, sabendo que a próxima etapa da missão do Senhor estava se desenrolando diante de seus olhos. E a pergunta permanecia em seu coração, como ele poderia levar o povo à redenção, não apenas pela provisão, mas pela restauração espiritual que eles realmente precisavam? A resposta, ele entendia, revelaria a profundidade da soberania do Senhor e a verdadeira natureza da fé que precisava ser renovada. Era hora de agir, e a preparação havia começado, mas a verdadeira luta apenas começava. Logo, novos desafios se ergueriam, e Eliseu estava pronto para confrontá-los, sabendo que os céus e a terra estavam atentos ao que Deus estava prestes a fazer. Enquanto os primeiros raios da alvorada começavam a despontar no horizonte, a cidade despertava lentamente. As vozes alegres da celebração da noite anterior haviam se transformado em murmurantes ecos de incerteza. O ar pesado da expectativa pairava sobre o povo, e Eliseu, em sua sabedoria, percebeu que a verdadeira obra do Senhor estava prestes a se manifestar. Reunindo-se com o oficial e os outros que estavam ao seu redor, Eliseu sentiu a urgência pulsante em seu coração. Precisamos ir a Betel, declarou ele, sua voz firme e decidida. As necessidades do povo clamam por uma resposta milagrosa, mas também por uma resposta espiritual. Aquela mulher que clama por socorro não é apenas ela, é o retrato de todos nós, em busca de esperança e alimento. A multidão começou a murmurar, intrigada com a liderança do profeta e sua convicção. Com determinação, Eliseu tomou a dianteira, levando ginetes e camelos, seus rostos marcados pela fome e pela ansiedade. O caminho para Betel era de terra árida e pedras, mas o espírito do profeta estava revestido de fé. Ele sabia que o Senhor o havia enviado para cumprir algo maior. Enquanto avançavam, Eliseu parou abruptamente. Ele viu um grupo de homens à distância, eram aqueles que tinham se afastado da verdade do Deus de Israel. Aos poucos, seus rostos preocupados foram se iluminando à medida que se aproximavam, à espera de uma palavra de esperança. Um dos homens, de aparência desgastada pelo desespero, finalmente se apresentou. Profeta de Deus, vi os sinais de milagre em sua casa, mas a seca se apossou de nossas terras.
Precisamos da benevolência de Deus, o Deus verdadeiro, para que possamos ser restaurados. As nossas colheitas falharam e a morte tem caminhado entre nós. Eliseu olhou de forma penetrante para o homem, e em seu íntimo, sentiu o peso da aflição. Responder aos clamores de um povo faminto era um chamado divino e um desafio ao mesmo tempo. Ele sabia que não se tratava apenas de fornecer alimento físico, mas de trazer uma nova perspectiva, uma renovação espiritual. Eu trarei alimento, disse Eliseu, mas antes precisamos aclamar ao Senhor. Ele nos dará o que precisamos e mais. Toda a multidão se reuniu em oração, unindo vozes e corações, buscando ao Deus que outrora havia sustentado seus antepassados no deserto. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não te esqueceste de nós. Clamamos por misericórdia e provisão. A intensidade da súplica subia alcançando os céus, como se cada palavra ecoasse em ressonância com o próprio coração de Deus. E foi nesse clamor coletivo que o Senhor respondeu. Um vento forte começou a soprar, levando com ele os odores da terra fértil e dos céus. Eliseu, sentindo a presença divina, exclamou: Vejam! O Senhor está ouvindo! O espírito de esperança começou a reviver os caminhos dos tristes corações. Entretanto, a multiplicação de fé necessária para o provenimento material ainda não se concretizara. Movido pelo impulso divino, Eliseu instruiu que trouxessem os utensílios vazios que pudessem ser encontrados. Na casa de cada um que crê, haverá uma alegria que será refeita, disse ele, Deus honrará a nossa fé. Quando os homens foram trazidos, Eliseu fez uma oração e, em um ato de fé, começou a derramar a água do pouco que tinha. Mas não era a água que estava sendo derramada, era a confiança numa provisão divina que iria além do imaginável. Assim que a última gota caiu, o milagre começou a se desenrolar. A água que havia sido reduzida em um jarro começou a transbordar. Os rostos que antes eram de desespero agora se enchiam de amazona e incredulidade. O profeta olhou para a multidão que começava a celebrar e se virou para o céu, agradecendo ao Senhor. Mas no fundo de seu espírito, uma nova revelação ainda se formava. Embora o milagre tivesse começado, ele sentia que a verdadeira questão ainda estava por vir. Eis que o Senhor envia um aviso a todos nós, disse Eliseu, sua voz agora mais intensa. Essa provisão é um lembrete do seu caráter fiel. Mas um novo teste se aproxima, uma provação que exigirá mais do que provisão, exigirá fé inabalável. Nesse momento de transbordante esperança e reconhecimento divino, algo dentro de Eliseu se agitava. O verdadeiro significado da transformação estava prestes a se revelar. E em sua alma, ele sentiu o peso de uma nova missão, liderar o povo não apenas à alimentação, mas à verdadeira restauração da aliança com Deus. Enquanto a multidão começava a compreender a profundidade da obra de Deus através do profeta, havia um eco no ar que deixava claro: a verdadeira jornada estava apenas começando, e a presença do Senhor se tornava cada vez mais palpável. O que estava por vir desafiaria suas próprias compreensões, e Eliseu se preparava para enfrentar a tempestade de um novo chamado. Mantenham-se alertas, anunciou ele, com fervor em sua voz. O Senhor não nos prepara somente para o pão físico, mas para as verdades eternas. Será que nossas almas estão preparadas para as revelações que virão? As palavras ressoaram em meio à multidão, piscando a promessa de que o que estava por vir seria mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto as celebrações da provisão ainda iluminavam os rostos do povo, um clima de expectativa crescente pairava sobre Betel. Eliseu sentia em seu íntimo que o Senhor estava prestes a fazer algo ainda mais glorioso, um ato que patearia a esperança no coração daqueles que se encontravam à beira do desespero. Foi então que uma mulher, com cabelos desgrenhados e lágrimas nos olhos, atravessou a multidão, arrastando os pés cansados de dor. Seu semblante revelava a angústia de um luto profundo. Ela era viúva de um dos filhos dos profetas, e a sombra da morte havia se alojado em seu lar. Ó Eliseu, exclamou ela em meio a soluços, meu marido temido por sua vida, trabalhou arduamente nas terras de nosso Deus, mas agora ele se foi. Vejo a dívida me oprimir e os credores estão vindo para levar meus filhos como escravos. As palavras da mulher cortaram o ar pesado da manhã como uma lâmina afiada. Eliseu aproximou-se dela, seu olhar transparecendo compaixão e um desafio espiritual. O que posso fazer por ti? Diz-me,
O que tens em casa? Perguntou ele, lembrando-se do poder incomparável de Deus que poderia transformar o que era o mínimo em abundância. Ela respondeu, a voz trêmula, não tenho nada, exceto um vaso de azeite. A simplicidade de sua resposta ecoou nos corações arredios da multidão, pois muitos sabiam que o que parecia insignificante em suas vidas poderia, nas mãos do Senhor, ser o início de uma grande obra. Vai, pede emprestados vasos vazios a todos os teus vizinhos, instruiu Eliseu. Não te preocupes em colher poucos, toma muito. Depois que tiveres juntado os vasos, entra em casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e começa a encher os vasos de azeite. A viúva fez o que Eliseu disse, sua fé já começando a ser alimentada pela esperança da promessa que receberá. Com fé renovada, ela saiu em busca dos vasos vazios, batendo de casa em casa, enquanto Eliseu se voltou para o céu, buscando a intervenção divina. Os vizinhos rapidamente contribuíram, trazendo tudo o que podiam, e, quando o último vaso foi emprestado, os filhos da mulher fecharam a porta. No silêncio do lar, a viúva pegou seu pequeno vaso de azeite, com um ato de confiança total, começou a derramar. Para seu espanto, o azeite começou a fluir, transbordando rapidamente, enchendo o primeiro vaso e depois o segundo, e povos em volta podiam ouvir a operação do milagre, cada gota sendo um testemunho da fidelidade de Deus. Sobre a expressão atônita da viúva, uma onda de adoração começou a surgir. Tragam-me mais vasos! Ela clamou, à espera do próximo milagre, mas logo se viu sem mais recipientes. O fluxo parou como Eliseu dissera, mas o que restou foi mais do que suficiente. Vá, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do que sobrar, Eliseu proclamou, sua voz ressoando com a certeza de que Deus supriria todas as necessidades, não apenas de maneira física, mas também espiritual. Mas, enquanto o povo começou a se alegrar e a mulher em questão exaltava a bondade de Deus, Eliseu sentiu uma sombra pairar sobre o espírito. O milagre havia acontecido, mas havia algo em meio a isso que precisava ser discernido. O Senhor já nos mostrou seu poder de uma maneira gloriosa, ele ponderou em silêncio. Entretanto, um eco maior está prestes a ressoar nas terras de Israel, uma missão maior a ser cumprida. A visão do que viria a seguir começou a se formar diante dele, carregada de relevo profético e uma urgência divina. Eliseu sabia que a geração que se levantava necessitava de mais que milagres, eles precisavam de um compromisso renovado com a aliança do Senhor. Com um olhar decidido, Eliseu levantou a voz para a multidão, preparai-vos. O Senhor vos lembra através deste milagre que há mais em nosso meio do que os olhos podem ver. A restauração que ele traz vai além do pão e do azeite. Um tempo de transformação verdadeira se aproxima, um aval do céu que clama por nossa entrega. As palavras de Eliseu ecoaram, preenchendo os corações com uma mistura de temor e esperança. O plano soberano de Deus estava se desdobrando lentamente, como um manto sagrado sendo revelado, e ali, na cidade de Betel, um novo chamado para a conversão e retorno ao Senhor estava apenas começando. Mas que tipo de fé será exigida de nós? Perguntou alguém na multidão. No fundo de sua alma, Eliseu respondeu, é uma fé que não teme aprovação, uma fé que se transforma em adoração, pois o caminho da salvação se aproxima, e os corações precisam estar prontos para se encontrarem com o poder do Altíssimo. Assim, enquanto a multidão se dispersava, muitos carregando vasos cheios e corações ardendo, um sussurro divino preenchia o ar, prometendo que isso era apenas o começo de um grande movimento do Senhor, um retorno ao verdadeiro poder da aliança, um instante que ressoava na eternidade e que aguardava por respostas. O que ainda estava por vir desafiaria sua compreensão de fé e os levaria a se deparar com o próprio Deus, de formas que nunca imaginaram. Enquanto as vozes ainda ressoavam nas ruas de Betel, a atmosfera estava carregada de expectativa e reverência. O povo se dispersava, mas os corações ainda palpitavam com a verdade da intervenção divina que haviam testemunhado. Eliseu, estudando as reações e o fervor da multidão, percebeu que Deus estava preparando o cenário para atos ainda mais grandiosos. Naquela mesma cidade, um homem chamado Naamã, comandante do exército da Síria, lutava contra uma batalha interna. Ele era destemido em campo de batalha, mas um leproso aos olhos da sociedade, a sua condição o isolava e o fazia olhar para a vida com um manto de desespero.
Como poderia um homem tão célebre e poderoso se submeter a alguém que não utilizava armaduras nem montava em cavalos? Contudo, rumores de Eliseu e de seus milagres alcançaram os ouvidos de Naamã, como um farol aceso na escuridão de sua enfermidade. Talvez haja esperança para mim, pensou Naamã enquanto observava o contraste entre seu vigor exterior e sua tortuosa realidade. Determinado a encontrar um remédio para sua aflição, ele reuniu presentes ouro, prata e vestes finas e partiu em busca do homem de Deus, acreditando que poderia comprar a cura com seus bens. Mas o Senhor era sábio e não se deixaria comprar por ofertas terrenas. Após ultrapassar os portões de Betel, um murmúrio de curiosidade seguia os passos de Naamã. Ele finalmente encontrou Eliseu, mas o profeta não o recebeu pessoalmente. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma simples instrução: vai, e mergulha 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã esperava um milagre que fosse digno de sua posição, algo grandioso e magnífico, que fosse de acordo com a forma como os de sua estirpe costumavam agir. A resposta clara e direta de Eliseu, no entanto, trouxe ao seu espírito um tumulto interior. Não poderia um homem poderoso como eu ser curado com um simples mergulho num rio sujo? Sua ira se acendeu, e, enquanto ele se afastava, o peso de sua condição se tornava manifestamente insuportável. Mas, enquanto caminhava, um de seus servos se aproximou e disse: Meu senhor, se o profeta te pedisse uma grande coisa, não a farias? Quanto mais, quando ele apenas te diz que mergulhes e fiques puro. Ao ouvir aquelas palavras, a dúvida começou a assolar sua mente, e o orgulho deu lugar a uma frágil esperança. Com o coração dividido, Naamã decidiu, finalmente, obedecer à instrução do profeta. Ao entrar nas águas do Jordão pela primeira vez, sentiu a frieza da correnteza, mas ao ponderar na diretriz do homem de Deus, imergiu novamente. Hora após hora, ele se submergiu, até a 7ª vez, quando surgiu, não mais como um homem ferido, mas como alguém renovado, a pele como a de uma criança, pura e limpa. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel, exclamou Naamã, o coração transbordando de adoração. Com os dons que antes oferecerá, agora ele trazia sua própria devoção. Eliseu, ao saber do milagre, não aceitou os presentes, pois o verdadeiro valor estava na transformação do coração e no reconhecimento da soberania divina. Enquanto isso, a movimentação e os relatos sobre o poder de Deus através de Eliseu se espalhavam. O povo clamava, exceto por aqueles que ainda permaneciam céticos, permitindo que seus corações endurecessem. Eliseu sabia que a batalha espiritual se intensificava. A conversão de Naamã era um passo no caminho da aliança, mas muitos ainda resistiam. Preparai os vossos corações, Eliseu admoestava. O Senhor está convocando a nação. O que virá a seguir não é apenas um sinal de sua fidelidade, mas um teste para a escolha de quem deseja abraçar sua promessa. E assim, entre conhecidos e desconhecidos, a obra estava apenas começando. Os olhos de Eliseu foram abertos a um plano ainda mais grandioso, uma preparação para um tempo de cura, não só para um homem leproso, mas para toda uma nação que vacilava entre a desolação e a grandeza do Senhor. O que estaria por vir desafiaria a medição da fé e exigiria um comprometimento que não se limitava às obras externas, mas um retorno verdadeiro ao coração de Deus. Enquanto os ecos da adoração de Naamã ainda reverberavam nas ruas de Betel, uma mudança sombria pairava no ar. Os soldados sírios se espalhavam, ouvidos atentos e olhos fixos, testemunhando que alguns consideravam meramente um truque, enquanto outros ansiavam por que aquele poder se manifestasse em suas próprias vidas. Um grupo de israelitas, no entanto, testemunhava um milagre ainda maior. Com os corações aflitos e as mentes carregadas de dúvidas, personificavam a resistência à verdade que Deus oferecia. Entre eles, um homem chamado Geazi, servo de Eliseu, observava atentamente a transformação de Naamã, sentindo a luta interna que se desenrolava em seu próprio coração. A sua fé estava começando a vacilar sob o peso do desencanto. E se não houver mais milagres para nós? Ele sussurrou para si mesmo, olhando para o caótico entrelaçamento de esperança e desespero que rodeava o retorno de Naamã. Seria esse homem um campeão e nós, apenas um povo caído, esquecidos por Deus? Enquanto isso, Naamã, agora livre de sua condição, estava em um momento de grande regozijo.
Não apenas tinha recebido a cura, mas havia sido tocado pela presença de Deus e seu coração estava repleto de gratidão. Ele voltava com a determinação de não apenas levar bênçãos à sua terra, mas de proclamar a glória do Deus de Israel. Levai-me ao lugar de adoração. Ordenou ele a seus acompanhantes, enquanto dirigia-se para o templo. No entanto, enquanto a atmosfera em Betel se enchia de louvor, Geazi não podia se afastar de suas murmurações. A opressão que sentiu levava a um impulso insensato, uma ideia galopante em seu interior. Por que não se aproximar de Naama? Ele supôs que, afinal, a generosidade daquele homem poderia render-lhe mais do que ao próprio Eliseu. Assim, Geazi decidiu seguir o comandante. Na calada da noite, ele esgueirou-se por entre os arbustos, até alcançar Naamã que, surpreso, virou-se para ele. O que deseja, servo? Indagou Naamã. Meu senhor, Eliseu me enviou. Diga ao seu coração que ele necessita de um pouco do que trouxestes, uma pequena porção de ouro e vestes para uma necessidade urgente. A astúcia de Geazi estava estampada em seu olhar, enquanto ele tentava ocultar a ganância que pulsava dentro dele. Naamã, generoso após a cura, imediatamente ofereceu mais do que o que fora solicitado. Leva tudo o que quiseres, e que a graça do Deus de Israel te acompanhe. Ele não resistia ao desejo de repartir a bênção que receberá. Assim que Geazi aceitou os presentes, um profundo silêncio desceu sobre a parte de sua alma que ainda estava conectada a Deus. O homem de Deus já conhecia seu coração e o que seu servo tinha feito. A presença de Eliseu, sempre dura e fiel, não o deixaria sem resposta. Quando Geazi retornou, a emoção ainda incendiava seu ser, porém, ele falhou em perceber o juízo que estava por vir. Eliseu o aguardava, uma voz sussurrou. Estás diante de um homem cuja visão abarca o invisível. Isso fez Geazi hesitar. O que fizeste, Geazi? O que escondeste atrás do seu manto? O olhar de Eliseu penetrava como uma flecha. E assim, a verdade que ele temia jorrou da boca de Eliseu, cortante como uma espada. A leprosa que estava sobre Naamã se aliará a ti e aos teus descendentes para sempre. Naquele momento de devastadora revelação, o destino de Geazi se selou, e ele sentiu o peso da condenação. A visão do futuro se desfez diante de seus olhos, o poder e a glória que almejava estavam agora ao alcance de um abismo. O que nunca imaginou se concretizava a leprosa, que antes era só uma condição de um homem, agora era herança de sua traição. Assim, o eco do plano soberano de Deus se desenrolava em Betel. Pois o Senhor utilizava não apenas o bem, mas também o mal para cumprir os seus desígnios. Enquanto líderes e cidadãos viam e ouviam o que sucedia, o Senhor mantinha seu controle, e Eliseu, nesse cenário dramático, tornava-se o canal poderoso de um propósito ainda mais amplo. O que mais poderia Deus realizar entre eles? A verdade era que, entre a própria nação e suas escolhas, havia um caminho de cura, mas uma decisão seria exigida de seus corações endurecidos. O sol se erguia sobre Betel, lançando sua luz dourada sobre a cidade que antes vibrava com a glória do Senhor, agora cheia de murmúrios e segredos. O clamor para o Criador ecoava em corações aflitos, à medida que os israelitas lutavam com a revelação do que havia acontecido com Geazi. O servo de Eliseu, que tinha traído a confiança e a manifestação divina, se tornará um símbolo do que um coração distante de Deus podia magnetizar. Na casa do profeta, Eliseu buscava em oração, os olhos voltados para as montanhas ao redor, onde a presença do Senhor muitas vezes tinha se manifestado. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, guarda o teu povo e revela-lhes a tua luz nos dias de escuridão. Sua súplica ressoava, pois sabia que o destino de Geazi não era apenas um destino particular, mas um aviso para todos aqueles que observavam. Enquanto isso, Geazi caminhava pelas ruas, sua mente dominada por terror e desespero. Como irei suportar tal peso? O que será de minha vida? Ele se sentia como alguém que fora lançado ao abismo. A leprosa se disfarçava como uma sombra, prometendo consumir não apenas seu corpo, mas toda a sua linhagem. Olhos que antes viam prestígio agora estavam repletos de desprezo e compaixão apática. Geazi sentia a dura realidade de suas escolhas. Um grupo de israelitas que passava por ali notou a expressão torturada no rosto de Geazi. É ele!
O homem que mentiu ao profeta, que agora se alinhou à maldição de Naamã. Um murmúrio se alastrou, e Geazi, ciente do olhar dos outros, retirou-se rapidamente, buscando abrigo nas sombras. Enquanto isso, Naamã, em sua própria terra, havia convocado os sábios e sacerdotes para compartilhar o milagre que havia vivido em Israel. As palavras de Naamã eram um testemunho vibrante: o Deus de Israel fez o impossível por mim. Ele é o verdadeiro Deus, e eu servirei somente a ele. O coração dos homens e mulheres ao seu redor se inflamara com a curiosidade e a fé. Entretanto, a maldição de Geazi corria paralela a esse avivamento, como um lembrete sombrio do que acontece quando se desvia do caminho do Senhor. Na calada da noite, Eliseu recebeu uma visão que desafiava a compreensão humana. O Senhor revelava um plano de redenção não só para Geazi, mas para toda a nação de Israel. Minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ouviu o sussurro do Criador. E ao amanhecer, o profeta decidiu que uma nova jornada precisava ser iniciada, uma que levasse ao arrependimento e à restauração. Com passos firmes, Eliseu dirigiu-se à porta de Geazi, o qual ainda se ocultava entre os arbustos. E à porta de sua casa, numa firme e solene visita, Eliseu clamou: Geazi, levanta-te e ouve a voz do Senhor. Teu pecado não te define, mas a misericórdia eterna pode resgatar-te. Geazi hesitou, seu coração balançando entre a esperança e o desespero, mas a presença do profeta era um sinal divino. Ele ergueu os olhos para Eliseu, e, pela primeira vez desde sua traição, uma centelha de fé começou a nascer em seu interior. Posso eu, após minha traição, ser novamente aceito? Eliseu, com olhar firme e cheio de compaixão, respondeu: a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Se confessares e creres, mesmo a lepra pode ser transformada em testemunho. Mas deves ir diante do Senhor e arrepender-te de coração. Assim, diante de uma escolha, o eco do plano soberano de Deus se tornava claro, não apenas o chamado ao arrependimento, mas uma convocação para todo o povo se voltar para o Deus que cura e restaura. Quão longe estão os teus caminhos, Senhor? O que mais estás prestes a realizar entre nós em meio a crises de fé e esperança? A tensão pairava no ar, pois os próximos dias em Betel revelariam mais sobre o desígnio divino que envolvia cada ser humano e cada escolha feita. Geazi, ainda lutando, viu uma visão de luz refletida na face de Eliseu. A pergunta permanecia no ar: o que Deus faria a seguir? O sol já despontava sobre Betel, trazendo consigo a esperança de um novo dia e a promessa de mudança. O aroma das flores silvestres perfumava o ar, mas nos corações dos israelitas, a angústia de Geazi ainda pairava como uma sombra. A cidade havia se dividido, de um lado, a murmuração e o desprezo, do outro, um resquício de compaixão despertado pela mensagem de Eliseu. Geazi, agora ciente de que sua vida pendia entre a condenação e a graça, decidiu seguir o chamado do profeta. O caminho que levava ao templo parecia mais longo e penoso, como se a própria terra quisesse segurá-lo em seu lugar de vergonha. A leprosa que o consumia era um símbolo de sua rebelião, mas à medida que se aproximava, uma dúvida silenciosa o assaltava. O Senhor me ouvirá? Pode a sua misericórdia alcançar alguém como eu? Na entrada do templo, um grupo de adoradores reunia-se para buscar a presença de Deus. As vozes se elevavam em louvor, e os cânticos ressoavam como se fossem ecos do céu. Eliseu, já à porta, percebia a agitação espiritual e estava preparado para o encontro. Ao ver Geazi se aproximar, um misto de esperança e temor cruzou seu rosto. Geazi, o profeta chamou: o que desejas diante do Senhor? Em um tom um pouco trêmulo, mas decidido, ele respondeu: venho, Senhor, em busca de sua misericórdia. O peso do meu pecado é insuportável, e a minha lepra reflete minha traição. As palavras saíram com um peso que pareceu quebrar a atmosfera pesada do templo. Eliseu, levando as mãos à sua fronte, inclinou-se em alma e espírito, abrindo seu coração. O Senhor já ouviu teu clamor. A fé se manifesta quando se reconhece a própria fraqueza. E ao proferir essas palavras, o profeta estendeu sua mão sobre Geazi e orou, clamando ao Deus que transforma a dor em alegria. Instantaneamente, um vento suave envolveu o templo,
e a multidão parou para observar o que estava acontecendo. Os adoradores silenciaram, como se o próprio céu tivesse baixado para escutar a oração do profeta. Senhor, purifica Geazi por sua graça. Que a lepra que o atormenta ceda, e que ele se torne um testemunho de seu poder redentor. Assim que a oração foi pronunciada, uma luz brilhou intensamente sobre Geazi e sua carne, marcada pela lepra, começou a ser restaurada. Gestos de assombro preencheram os rostos dos que assistiam. Ali, diante de seus olhos, um milagre acontecia. As manchas brancas desapareceram, e a pele de Geazi tornou-se como a de um menino. O povo se levantou em aclamações e louvores ao Deus de Israel. Geazi, agora curado, caiu de joelhos, agradecendo a Deus enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Como posso recompensar a ti, ó Senhor? Em minha fraqueza, encontraste lugar para a tua força. Então, com a voz poderosa que fazia ecoar a verdade divina em cada coração, Eliseu proclamou: hoje, uma nova história começa em Israel. Não apenas você, Geazi, mas muitos serão chamados ao arrependimento e experimentarão o amor de Deus de maneira profunda. Assim diz o Senhor, um avivamento está próximo, e a cidade será transformada. Enquanto as palavras do profeta ressoavam, um profundo temor e reverência encheram o lugar. As chamas da fé arderiam novamente em Betel. A transformação de Geazi seria apenas o começo de um movimento divino que tocaria o coração da nação inteira. O caminho da restauração seria longo, mas a fidelidade de Deus nunca poderia ser questionada. Com as correias de um plano divino agora começando a ser desveladas, uma nova pergunta ecoava no coração de Eliseu e do povo: qual seria a próxima instrução do Senhor? Uma intensa expectativa pairava no ar, pois cada um sabia que a mão de Deus estava apenas começando a se mover. Quando as últimas notas de adoração ainda reverberavam entre os adoradores em Betel, um sopro de presença divina pairava sobre o lugar. O milagre da cura de Geazi havia inflamado os corações, reacendendo a esperança de um povo à beira do desespero. Contudo, mesmo em meio à glória de Deus manifestada, um novo desafio aguardava no horizonte. Eliseu, agora imerso em oração, queria discernir os próximos passos que a nação deveria tomar em resposta à graça recém-exercida. Reunindo-se com os anciãos e líderes da cidade, Eliseu falou com uma firmeza que refletia a urgência que sentimentos em seu espírito. Irmãos, o Senhor se move em nosso meio e não podemos nos prender ao passado. A cura de Geazi é um sinal poderoso da misericórdia divina, mas não devemos nos esquecer de que há corações ainda endurecidos, que resistem à verdade. Os olhares dos anciãos se cruzaram, alguns com expressões de esperança, enquanto outros hesitavam em aceitar a intensidade da mensagem do profeta. Mas o que devemos fazer, Eliseu? Questionou um dos líderes mais velhos, com voz trêmula. O povo já passou por tantas provações. Não há paz em nosso reino. Precisamos unir nossos corações em arrependimento e adoração, respondeu Eliseu, sua voz sonora como um trovão suave. Estamos diante de uma nova era. O Senhor deseja restaurar sua aliança com Israel, e é nosso dever não apenas pronunciar suas palavras, mas viver uma transformação genuína que impacte toda a nação. Naquele momento, a estrutura do aconselhamento mudou. Um pequeno grupo de homens e mulheres começou a se levantar, seus corações inclinando-se à liderança do profeta. Entre eles, uma jovem mulher chamada Miriam levantou a voz. Estou disposta a clamar ao Senhor, a adorar não apenas por mim, mas pela minha família e toda a cidade. O que você sugere, Eliseu? Vamos iniciar uma jornada de oração e adoração, Eliseu respondeu, seu coração se aquecendo com a determinação do povo. Que cada família tire um dia para jejuar e orar, buscando a presença do Senhor. Que também venham diante dele com suas ofertas de gratidão, em resposta ao que ele fez e ao que ainda fará. A multidão ao redor começou a murmurar de aprovação, a chama da confiança se acendendo nos corações. Várias vozes se somaram em concordância, reconhecendo que a mudança era necessária, não apenas para o presente, mas para alcançar futuros herdeiros de fé. Eliseu sabia que isso não seria um evento único, mas o precipício de uma transformação profunda que Deus estava iniciando entre eles. Então, uma sombra passou pelo rosto do profeta.
Enquanto se preparava para concluir a reunião, um pensamento inquietante lhe ocorreu. A jornada da fé não será isenta de dificuldades. O povo deve se preparar para as provações que ainda virão. Amados, apesar da graça que vemos hoje, um dia de teste se aproxima. Os olhares se tornaram sérios, e uma palavra sussurrou entre os presentes. Que tipo de teste, Eliseu? Um murmurinho de preocupação surgiu entre a multidão. O próprio Deus levantará líderes e nações em oposição ao nosso avanço. Funcionários do reino irão buscar maneiras de prejudicar a revelação que o Senhor enfatiza em nosso meio. É um alerta divino para que fiquemos vigilantes e firmes na fé, ele proferiu, sua voz ecoando como um aviso profético. O temor se espalhou entre os presentes, mas também um senso de responsabilidade. Eles sentiram que estavam à beira de um grande movimento de Deus em suas vidas. Contudo, continuou Eliseu, a nossa união e devoção ao Senhor serão armas poderosas. Se nos unirmos em oração e adorarmos com coração sincero, Ele nos conduzirá, assim como fez com nossos antepassados. Encorajados, o povo começou a se dispersar, não apenas com a expectativa de se preparar para a próxima bênção, mas conscientes de que cada um carregava uma responsabilidade pela própria luta espiritual. Eliseu observou enquanto se afastavam, e um sentimento profundo de confiança começava a tomar conta de seu coração. O Senhor estava, de fato, se preparando para realizar algo sobrenatural. Nos dias seguintes, as ofertas e as orações fluíram. Cada lar em Betel se uniu em um clamor uníssono, e as vozes dos adoradores se ergueram como incenso diante do Senhor. As manhãs foram preenchidas com jejum, e as noites com vigílias de oração, onde cada um buscava conhecer mais intimamente o Deus de Israel. Mas em meio à confiança que crescerá, uma nova ameaça se aproximava em direção ao reino. Avançando das terras vizinhas, e sob os sussurros de um governante ambicioso, um exército se organizava para atacar Israel. As notícias começaram a trazer murmúrios de medo às famílias, mas a resposta do povo era sempre a mesma: clamaremos ao nosso Deus, e Ele nos protegerá. Eliseu, sabendo que a tempestade se aproximava, buscava a direção do Senhor cada vez com mais fervor, pedindo sabedoria e coragem não apenas para ele, mas por todos os corações que estavam se levantando em adoração. Ó Deus, prepare o seu povo não apenas para a bênção, mas para a batalha que está adiante. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, mantendo nossa fé inabalável mesmo diante da adversidade. As noites se tornavam mais longas, mas a luz da fé iluminava os corações em meio à crescente incerteza. Qual seria o plano soberano de Deus em meio a esta nova crise? O que mais o Senhor estava prestes a revelar ao seu povo? As respostas estavam nas mãos do Altíssimo, e Eliseu sabia que momentos gloriosos de desdobramentos divinos se encontravam à frente.